Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa terceira aula do nosso curso de cálculo variacional e vamos tratar da continuidade de um funcional, tá? Nós temos uma playlist aqui no canal deste curso de cálculo variacional e lá temos as aulas anteriores e nós já vimos uma introdução ao cálculo variacional, vimos algumas motivações e suas aplicações e vimos também o básico de onde é construído esse nosso cálculo, tá? Que é o espaço funcional, definimos as normas de funções e o conceito de distância entre funções, tá bom? E agora, utilizando esses conceitos que a gente já estudou, vamos trabalhar a continuidade de um funcional. Tem bastante semelhança operacional, bastante semelhança de cálculo com o que a gente aprende lá no cálculo diferencial, lá no cálculo 1, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. Vamos lá, nós temos aqui uma definição do que é a continuidade, que é a seguinte. Um funcional j de y de x, como já vimos anteriormente, o funcional é uma função de outra função, tá? De domínio M, esse M é o espaço funcional, onde essas funções estão definidas, se dirá contínuo em y igual a uma função y0, relativamente à métrica de ordem k, vou escrever duas vezes aqui, me desculpe, a ordem k, ou seja, a ordem da derivada, então se a função tiver duas derivadas contínuas até ordem 2, então vamos pegar o conceito de distância na ordem da derivada que for definida a função nesse espaço funcional aqui, tá bom? Então, relativamente à métrica de ordem k, se para algum epsilon, um escalar epsilon positivo, existir um outro escalar delta positivo, tal que das condições, olha, é muito parecido com o limite, tá? Das seguintes condições, de que o módulo de y de x menos y0 de x seja menor do que esse delta, ou seja, essas duas funções aqui estão próximas no sentido de ordem zero, derivada zero, ou seja, só a abscissa delas é menor do que esse delta, tá? Menor do que um númerozinho estabelecido, e também a distância de ordem 1, então eu vou colocar a derivada primeira, for menor do que esse delta, aqui, derivada, né? Significa que as inclinações estão suficientemente próximas, as inclinações são menores do que esse delta aqui, até a késima derivada menos y0, a késima derivada aqui, é menor do que esse delta, tá? O que isso significa que as funções y e a y0 estão suficientemente próximas, tá? Então, essa aqui é a nossa distância de ordem 0, de ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem k, tá? Então, para qualquer epsilon positivo, existir um delta maior do que zero, tal que destas condições, tá? Resulta na desigualdade na seguinte desigualdade, qual é? Que o módulo j de y de x menos j aqui na função é menor do que esse epsilon, tá bom? Olha, é muito parecido com a definição do limite lá do cálculo 1. Muito parecido, né? O que você está dizendo aqui? Que a função y e y0, elas estão suficientemente próximas, tá? Nesse delta. E se isso ocorrer, ou seja, quanto mais próximo você estiver da sua função y0, a imagem, né? Ou seja, o seu funcional vai estar suficientemente próximo deste j na função que você está querendo avaliar se ela é contínua ou não, tá? Ou seja, você quer avaliar a continuidade do funcional
nesta função y0. Então, eu pego qualquer função y aqui, vejo que ela está bem próxima desse y0, e aí o meu funcional, minha imagem, vai ficar bem próxima deste daqui, do funcional, na função que a gente quer estudar a continuidade, tá? Então, eu me aproximo aqui, e esse aqui vai se aproximar, que ele vai ser menor do que este delta, tá bom? E todo funcional que não for contínuo relativo a uma certa métrica, aqui, tá? Será considerado descontínuo relativamente a esta métrica, tá? Ele vai ser descontínuo com relação a essa métrica. Vou fazer um desenho para a gente poder entender o que acontece aqui, tá? Eu vou pegar o nosso domínio, são todas as funções y pertencentes a esse espaço M, tá? Eu vou pegar aqui a minha função y0, que é onde eu quero saber se ela vai ser contínua. Então, tá aqui a minha função y0 de x, tá? Esta função aqui, ela vai me dar uma imagem, né? Por assim dizer. Imagine que eu tenho aqui o meu eixo que dá o valor do funcional j, tá bom? Então, esta função y0, quando eu jogar lá no meu funcional, vai dar este j de y0. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra função y aqui próxima dela. Vou pegar uma funçãozinha próxima aqui assim. Essa aqui é a minha y de x. E aí, esta função aqui, ela vai me dar esta outra imagem bem aqui. Tá? O que a continuidade nos dá aqui, graficamente? O seguinte, eu vou pegar, quando a gente faz isso daqui, é menor do que um dado delta, tá? Significa que elas estão próximas. Você tem meio que uma fitazinha aqui. Vou fazer um desenho assim. Você tem essa fita aqui, de tamanho 2 delta. Tá? O que pega daqui para cima e daqui para baixo. Tá? Então, essa função azul está bem pertinho dessa função roxa. E elas estão dentro dessa fita aqui, delta. Tá? Então, quando eu pegar essa altura aqui, vai dar menor do que delta. Tá? Eu peguei ele aqui. Então, quando isso ocorre, aí eu vou olhar aqui no meu funcional. Aqui, ele vai ter uma distância epsilon. Tá? Então, o que acontece? Quando a minha função y estiver, quanto mais próxima da minha função y eu estiver aqui, dessa função y0, mais próximo do j de y0 vai estar o meu funcional j de y, tá? Então, eu vou aproximar essas duas funções aqui assim, para ficarem bem próximas, e aí os meus funcionais, eles vão convergirem todos para cá, tá? Então, se eu pegar uma outra curva aqui, perto dessa curva roxa, vamos dizer que ele me deu um outro funcional aqui embaixo, tá? E aí, essa distância daqui vai ficar menor do que esse epsilon. E esse delta, ele é relacionado com esse epsilon, tá? Para cada epsilon existe um delta, tá? Então, eles estão relacionados. Isso aqui é muito parecido lá com o limite no cálculo da continuidade no cálculo 1, né? Só para a gente lembrar aqui como é que era lá no cálculo 1, você tinha o seguinte, você tinha aqui o seu x0, e aqui você tinha o f de x0, aqui uma função e aqui o x, tá? Isso aqui no nosso cálculo 1 lá, tá? E aí a gente pegava essa distância aqui, essa distância delta, e aí você... deixa eu desenhar a nossa função, né? Deixa eu desenhar aqui a função. Tá aqui a função. Tá? E aí você se aproximava aqui desse x e a sua função ia se aproximar aqui
de tamanho epsilon, né? Muito parecido lá com o cálculo 1, tá? Mas a ideia é essa. Você aproxima aqui esta função, e o que acontece? Esse daqui vai se aproximar esses dois, tá bom? Então, mais uma vez, só para encher o saco, você pega o módulo de y menos y0 é menor do que esse delta, vai te levar ao módulo de j menos o j do y0 menor do que este epsilon. Tá bom? Beleza, né? Aí agora vamos fazer vários exemplos, tá? Vamos fazer exemplos agora. Esta é a teoria básica de continuidade funcional. Pronto. Vamos a exemplos. O exemplo é, mostre que o funcional j de y igual a integral de 0 a 1 de y mais 2y' dx, definido no espaço, o espaço funcional y é toda função que tem derivada primeira contínua no intervalo de 0 a 1, de classe C1. Tá? É contínua na função y igual a x, no sentido de proximidade de primeira ordem, tá? Ou seja, eu quero mostrar que esse funcional aqui é contínua em y0 igual a x, tá? Estou me aproximando desta função e esse funcional ele é contínuo nela. Vamos lá, vamos à nossa solução. Olha só, aqui ele está dizendo que é no sentido de proximidade de primeira ordem, né? Então eu vou ter que calcular o módulo de y menos y0, ser menor do que um delta, e o módulo de y' menos y0', também menor do que esse delta, tá? Ou seja, a distância na função em si e nas inclinações delas, tá bom? Beleza. E aí vamos atrás do nosso módulo de j de y menos j de y0. Vamos partir dele, sempre é assim. Então, eu vou pegar aqui o módulo j de y de x menos j de y0 de x. Vamos avaliar quanto é que dá isso daqui. Beleza, isso aqui vai ficar a integral de 0 a 1, um módulo, né? Desculpa, vai ficar um módulo da integral j de y, é isso aqui, né? Da integral de y mais 2y', tá bom? Menos a integral de 0 a 1. Aí vamos lá. y0 mais 2y0'. Perfeito, está ótimo. Aí aqui, quem é o meu y0? É x, tá? Então aqui eu vou trocar por x, tá? E esse daqui vai ficar 2 vezes a derivada de x, dá 1, vai ficar só 2. E aí aqui eu vou fazer uma manipulaçãozinha, eu vou juntar numa única integral esse y menos y0 e esse y' menos y0'. Porque esse menos esse em módulo tem que ser menor do que delta e o y' menos y0' tem que ser em módulo, tem que ser menor do que aquele delta, tá? Então, beleza. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1. Olha só. Y menos y0 menos 2 vezes a integral de 0 a 1 y' menos o y0'. Tudo bem, né? Eu só juntei esse. E aí, agora aqui eu vou usar a nossa desigualdade triangular. Tá? Vamos usar a desigualdade triangular. Qual era a nossa desigualdade triangular? Vamos fazer bem aqui. Você tem módulo de A mais B menor ou igual módulo de A mais o módulo de B. Isso aqui a gente viu na nossa aula passada sobre os espaços métricos, né? Sobre os espaços normados, o conceito de distância. E aqui vale para menos também, claro, porque você vai colocar A menos B é A mais o oposto de B. Então, isso aqui também vai valer para A menos B menor ou igual módulo de A menos o módulo de B. Tá bom? Vamos poder fazer isso também. Beleza. Então, aqui, este J, ele vai ser menor ou igual módulo dessa integral aqui, y menos y0,
tá? Mais módulo de 2, integral de 0 a 1, y' menos y'0. Perfeito. Aí aqui eu vou usar um outro conceito, tá? Também lá das nossas desigualdades, que é o seguinte: nós vamos ter que módulo de uma constante alfa vezes y, ele é igual ao módulo de alfa vezes o módulo desse y, tá? Nosso alfa é o 2 e o y é essa função integral aqui, tá? Outra, vamos lembrar também o seguinte, tá? Deixa eu já escrever aqui, deixa eu já separar esse 2 aqui. Isso aqui vai ser menor ou igual, módulo da integral de 0 a 1, y menos y0, mais 2, porque o módulo de 2 é 2, né? Fica 2, módulo da integral de 0 a 1, y' menos y0'. Perfeito. Aí, eu vou usar um outro resultado, lá do cálculo 1, tá? Que ele diz o seguinte: quando você tem integral de a até b de uma função de x dx, módulo, né? Isso aqui é menor ou igual, integral de a até b do módulo da função. Tá? Vamos usar esse resultado lá do cálculo 1. E aí fica certinho. Então, como isso daqui vai ser menor ou igual, que é a integral de 0 a 1 do módulo de y menos x, e isso daqui vai ser menor ou igual à integral de 0 a 1 do módulo de y' menos y0', então isso aqui todinho vai ser menor ou igual à integral de 0 a 1 do módulo de y menos y0, mais a integral de 0 a 1 do módulo de y' menos y0', tá? Vamos lá. Então, aqui, este funcional menos j do y0 de x, tá? Este módulo aqui, então ele vai ser menor ou igual ao que? Integral de 0 até 1 do módulo de y de x menos y0 de x. Olha, apareceu o que a gente queria. A gente queria isso daqui, que isso aqui tem que ser menor do que aquele delta. Lembra? Tem que ser menor do que o delta. Mais 2 vezes a integral de 0 a 1 do módulo de y' de x menos y0' de x. Também apareceu o que a gente queria. A gente quer que isto daqui seja menor do que o delta e isso aqui também seja menor do que delta. Olha aqui, ó. Né? Tem isso e tem isso. A gente sempre tem que fazer aparecer essas coisas aqui, tá? Beleza. Aí, qual é a nossa condição aqui? É na proximidade de primeira ordem. Então, eu vou pegar esse e vou pegar essa da derivada também, tá? Então, na proximidade de primeira ordem, a gente tem que o módulo de y menos o y0 de x tem que ser menor do que um delta, e o módulo de y' de x menos y0' de x também tem que ser menor do que um delta. Tá? Isso daqui se traduz ao seguinte, se traduz ao módulo de y menos, quem é a minha função y0 é x, e a derivada dela vai dar 1. Então, aqui vai ficar y menos x menor que delta, e esse aqui o módulo de y' menos 1, também menor do que este delta. Então, vamos voltar para cá. Isso daqui, desculpa. O que tem aqui dentro da integral vai ser menor do que o delta. O que está aqui dentro dessa integral também vai ser menor do que delta, tá? O que está aqui dentro vai ser menor do que delta. Então, a integral de 0 a 1 de delta dx, esse delta vai ser uma constante, vai sair. Então, o que eu estou dizendo?
essa diferença aqui é menor do que a integral de 0 a 1 do módulo de y menos y0'. E o que tem aqui dentro da integral vai ser menor do que o delta. Se o que tem dentro da integral vai ser menor do que o delta, esse j aqui vai ser menor ou igual ainda menor, né, do que a integral de 0 a 1 do delta. Então, veja que a gente está sempre restringindo cada vez mais, tá? Restringindo isso aqui cada vez mais, tá? Ou seja, esta quantidade é menor ou igual à integral de 0 a 1 do módulo de y menos y0. Mas, o que tem dentro da integral é menor do que o delta. Então, esse bicho aqui vai ser ainda menor do que a integral de delta, tá? E aí, vamos escrever isso. Olha só como é que vai ficar. Vamos lá. Eu tenho aqui módulo j de y de x menos j y0 de x, tá? Isso aqui vai ser menor ou igual à integral de 0 a 1 de quem? Aquele módulo de y menos y0. Aquilo ali é menor do que o delta. Então, isso aqui vai ser menor ou igual que delta dx. Aí, o outro, 2 integral de 0 a 1. Aqui era módulo de y' menos y0', que também é menor do que delta, tá? Então, aqui, este resultado vai ser ainda menor do que esse aqui, colocando um delta aqui. Esse delta aqui é uma constante, então vai ser integral de 0 a 1. Então, ele sai, né? Então, esse pedacinho aqui, tá? Então, eu tenho que... Esse pedacinho aqui, ele vai ficar integral, bota esse delta para fora, de 0 a 1 dx, mais 2 integral de 0 a 1, bota o delta para fora, dx. Isso aqui vai dar 1, né? Essa integral dá 1. Resposta 3 delta. Então, chegamos aonde? Em que módulo de j de y menos j de y0 de x, ele é menor ou igual a 3 delta, tá? Sempre você tem que fazer isso, você tem que arranjar aqui essa sua diferença aqui para ficar módulo de y menos y', ou módulo de y menos y0, o outro lado, módulo de y' menos y'0, dessa forma, tá? E aí pronto, se nós identificarmos um dado epsilon, como isso daqui, né? O epsilon vai ser 3 delta. Aí a gente mostra que, então, seja epsilon igual a 3 delta. Se epsilon é 3 delta, nós temos que nosso delta vai ser epsilon sobre 3. Tá? Então, a gente tem o seguinte. Mostramos que ela é contínua. Por quê? Dado que módulo de y menos y0 menor do que delta e módulo de y' menos y0' é menor do que esse delta, tá? Nós temos que, dado isso daqui, nós vamos ter que módulo de j de y menos j de y0 vai ser menor do que epsilon do que 3 delta. Tá? Ele vai ser menor do que 3 delta. Então, tá tudo certo, porque à medida que você aproxima esse daqui com esse delta, essas duas funções vão se aproximar. Elas vão se aproximar aqui, tá? E este daqui é o nosso epsilon, e nós mostramos que a nossa função é contínua. E eu vou fazer aqui uma interpretação gráfica disso, tá bom? Vamos fazer aqui uma interpretaçãozinha gráfica como um bônus. Interpretação gráfica. Seguinte, vamos ver quanto que é o nosso j de y0. Nosso j de y0 de x igual a x vai ficar integral de 0 a 1, tá? Como é que era a nossa função? Era y menos y mais 2y', né?
y0 mais 2 y0' dx. Está bem. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a 1, x mais 2 vezes a derivada dele, 2 vezes 1. Tá? Então, esse meu funcional, ele vai ser integral de x, vai ficar x2 sobre 2 mais 2x de 0 a 1. Tá bom? Então, vai ficar, ó, meio mais 2 dá 5 meios. Tá? Então, nós encontramos o quê? Encontramos que o j de y0 de x é igual a 5 meios. Tá? Vamos ver se o que ela é contínua. Vou fazer o nosso gráfico aqui, tá? X e y, que é o nosso domínio, vai de 0 até 1, então aqui é 1. A minha função é y igual a x, então aqui é 1 e aqui também é 1. Então, essa minha função é essa reta que vem daqui para cá. Tá? Ela vai me dar uma imagem igual a quanto? 5 meios. Aqui é o nosso J. Tá? Então, bem aqui vai me dar o valor de 5 meios. E aí, o que acontece? Ela ser contínua. Eu posso pegar qualquer outra função aqui nesse intervalo. Então, eu vou pegar uma função que faça isso aqui. Qualquer outra função. Uma função y de x. Tá? Elas vão estar próximas aqui, nessa distância delta aqui. Né? Nessa faixa aqui, né? Elas vão estar nessa faixa, delta. E aí, quanto mais próximas elas estiverem, essa minha y, vamos dizer que ela me dá uma imagem bem aqui. J de y. Tá? O que isso significa? Que à medida que eu vou me aproximando, na medida que essa fita aqui de tamanho delta, 2 delta, né? Ela vai se fechando, ficando cada vez menor aqui, né? Ou seja, a minha função azul vai se aproximando dessa função y igual a x, o meu funcional j de y vai se aproximando desse 5 meios, tá? Eles vão se aproximando. Graficamente, nós temos isso, tá? Então, essas duas funções vão ficando próximas o suficiente, e aqui vai ficando também próxima a uma mesma taxa, relacionando a taxa de uma vai com uma velocidade, entre aspas, né? A uma taxa delta, a outra aqui vai se aproximando a uma taxa 3 delta. Olha só a interessante interpretação. À medida que essas funções vão se aproximando a uma taxa delta, essa daqui vai se aproximando daqui 3 vezes mais rápido. 3 delta, né? O nosso epsilon é 3 delta. Aqui seria 3 delta. Tá? E essa distanciazinha aqui é delta. Tá? Essa distanciazinha aqui é delta. Essa aqui fica 3 vezes. Elas vão se aproximando, né? Essas taxas. Tá? Bem, pessoal, nesse vídeo eu vou parar por aqui. No próximo vídeo vai ter mais exemplos sobre continuidade de funcional. Tem outros exemplos para a gente abordar, muito interessantes. Tem cálculos interessantes. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com a galera. Se inscreva aqui no canal. Bons estudos e até o próximo vídeo.